Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores sobre controle de constitucionalidade. Cabe ressaltar aí que o controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade entre o parâmetro, que são as normas constitucionais, integrando aqui o bloco de constitucionalidade, e o objeto, que são normas do quê? De caráter infraconstitucional. Cabe ressaltar que as normas constitucionais derivadas também podem ser levadas ao controle como objeto do controle de constitucionalidade, a exemplo aí das emendas que, se violarem as cláusulas pétreas, por exemplo, podem ser declaradas o quê? Inconstitucionais. O nosso ponto nesta aula aqui, então já coloca aí no seu material, a gente vai falar aqui sobre as inconstitucionalidades, letra E aí no seu material. Dentro do controle de constitucionalidade, vamos verificar aqui as inconstitucionalidades. Por quê? O controle ele visa verificar se há ou não uma compatibilidade, tá? Entre o parâmetro e o objeto. E se houver incompatibilidade, aí a gente pode afirmar que houve o quê? Isso, muito bem, uma inconstitucionalidade. Mas, a depender dessa incompatibilidade, nós não podemos chamar de inconstitucionalidade. Vamos falar que houve uma não recepção da norma. Mas, para que você entenda isso, vamos estudar aqui agora as inconstitucionalidades que podem acontecer. As incompatibilidades que a gente vai chamar de inconstitucionalidade. Belezinha? Então, vamos lá começar aqui com a inconstitucionalidade. O que é inconstitucionalidade? Olha, a inconstitucionalidade é a incompatibilidade com o objeto e o parâmetro. Então, eles são incompatíveis. Só que o objeto ele tem que ser, ele já nascer incompatível, tá? Então, ele já nasce incompatível aqui. Então, a gente tem aqui no topo da pirâmide, tá? No topo aqui da nossa pirâmide que é a nossa ordem constitucional, a Constituição. Ressaltando que o parâmetro, ele abrange não somente as normas originárias, mas também as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos, nos termos do artigo 5º, né? Artigo 5º, parágrafo 3º, da CF, que é o que a gente vai chamar aqui de bloco de constitucionalidade. Abaixo aqui da Constituição, a gente vai encontrar aqui as leis. As leis, vou colocar aqui leis, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. E temos aqui abaixo das leis os atos regulamentares, né? São aqueles que decorrem do poder regulamentar, também chamado pelos administrativistas de poder normativo, que é o poder que a administração tem para expedir decretos e regulamentos para garantir fiel execução da lei. Lembrando então aí que os atos que decorrem aqui do poder regulamentar ou poder normativo são espécies normativas secundárias, porque existem para garantir fiel execução da lei. Agora, as leis em si são espécies normativas primárias, porque o seu fundamento de validade é extraído da Constituição, belezinha? E olha, todas essas normas que integram aqui a nossa pirâmide devem obediência, devem respeito à Constituição Federal, ao bloco de constitucionalidade, belezinha? Olha, cabe ressaltar que os tratados, eles podem ter 3 hierarquias, né? Hierarquia das leis, hierarquia supralegal e infraconstitucional, hierarquia aqui, ó, de emenda constitucional, que são as normas constitucionais derivadas, beleza? Lembrando aí que tanto as emendas quanto esses tratados também podem servir como objeto do controle e podem ser declarados o quê? Inconstitucionais, belezinha? Bem, então todas as normas que ficam abaixo da Constituição devem ela o quê? Obediência, sob pena de serem declaradas o quê? Inconstitucionais. Então anote no seu material o que é uma inconstitucionalidade? É a incompatibilidade entre o objeto do controle e o parâmetro do controle de constitucionalidade. O objeto do controle e o parâmetro do controle de constitucionalidade, vírgula, desde que o objeto ele nasça incompatível com o parâmetro, desde que o objeto nasça incompatível com o parâmetro. Professor, não entendi. Então, olha, suponhamos que nós temos aqui, ó, na linha do tempo, a Constituição. Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Então, aqui a gente tem a nossa Constituição Lavradinha, tá? A Constituição nasceu aqui, beleza? Bem, agora, vamos verificar aqui. Se a gente cria uma nova lei, depois da Constituição aqui de 88, criamos aqui uma lei.
se essa lei nasce incompatível com a Constituição, sob aspecto formal ou material, neste caso, essa lei é considerada o quê? Inconstitucional, beleza? Agora vamos lá, suponhamos que nós tínhamos uma lei antes da Constituição, e ela era compatível com a Constituição de 67. Então, se a gente for verificar aqui, ó, a Constituição de 67, bem, então na Constituição aqui de 67, a gente tinha uma lei que, se essa lei é compatível com essa, então ela nasceu constitucional. E suponhamos que essa lei que nasceu constitucional, ela se torna incompatível com a nova Constituição. Essa nova Constituição, ela rompe, né, com a ordem jurídica anterior, revogando a Constituição anterior aqui. Agora eu pergunto, se essa lei que era compatível, ela nasceu constitucional, mas se torna incompatível posteriormente, neste caso a gente vai chamar de inconstitucionalidade? Não, porque como ela nasceu constitucional, ela não será considerada inconstitucional com inconstitucionalidade superveniente. Neste caso a gente vai falar que ela não foi recepcionada. A teoria adotada no Brasil, neste caso, foi a teoria da não recepção, beleza? Então, qual que é inconstitucional? Aquela que nasceu depois do parâmetro. Se ela for incompatível com o parâmetro, aí sim a gente pode considerá-lo o quê? Inconstitucional, belezinha? Então, por isso aquele desde que. Essa, então, ela será revogada pela nova Constituição, ela será não recepcionada. Já essa, se ela nasceu incompatível, aí sim ela é considerada o quê? Inconstitucional, tá? Porque a inconstitucionalidade no Brasil, ela é originária e não superveniente, conforme a gente vai ver aqui agora, tá? Então, você notou aí o conceito, vamos agora entender as espécies de inconstitucionalidade. Então, a gente vai classificar as inconstitucionalidades aqui com base em alguns critérios. Vamos começar aqui com o primeiro critério, que é quanto à norma constitucional violada. Quanto à norma constitucional violada. Então, a gente tem aqui, ó, o objeto, né, e o parâmetro. Então, neste ponto, é quanto ao parâmetro, beleza? Quanto ao parâmetro, lembrando aí que o parâmetro é o nosso bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade, que é o nosso parâmetro aqui, belezinha? Fechou? Então, esse aqui é o nosso parâmetro. Parâmetro, que são as normas constitucionais, beleza? Então, esse é o primeiro critério de classificação. Então, quanto à norma constitucional violada, a gente tem aqui a inconstitucionalidade material ou formal. Inconstitucionalidade material ou formal. Só tem um nome específico aqui, um nome esquisito que pode aparecer na prova. Se falar assim, ó, inconstitucionalidade nomoestática é a material. Inconstitucionalidade nomodinâmica é a formal, tá? A gente vai verificar aqui a diferença entre ambas. A primeira aqui, inconstitucionalidade material, ocorre quando? Isso, muito bem. Quando o conteúdo do objeto for incompatível com o conteúdo da Constituição, tá? Com o conteúdo aqui do parâmetro, conteúdo do bloco de constitucionalidade, beleza? Então, note aí, inconstitucionalidade material ou nomoestática ocorre quando o conteúdo do objeto for incompatível com o conteúdo do parâmetro, beleza? Conteúdo do objeto for incompatível com o conteúdo do parâmetro, beleza? Então, essa inconstitucionalidade aqui, material, ocorre quando o conteúdo do objeto for incompatível com o conteúdo do parâmetro. Beleza? Com o conteúdo aqui do parâmetro. Essa então é a chamada inconstitucionalidade material. Beleza? Exemplo aí, se você quiser anotar no seu material, por exemplo, suponhamos que uma lei feita aqui pela União, Congresso Nacional, é aprovada nas duas casas, promulgada pelo presidente, criando pena de morte em tempo de paz. Pergunto, pessoal, neste caso, toda lei seguiu o processo normal de sua elaboração, entrou em vigor, criando ali pena de morte em tempo de paz. Pergunto, no procedimento de elaboração, no meu exemplo aqui, houve alguma incompatibilidade? Não. Só que o conteúdo é incompatível? Sim. Porque é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra o quê? Declarada. Significa que em tempo de paz não é possível a gente impor pena de morte com base na Constituição. Belezinha? Então, neste caso, o vício, ele é de conteúdo, tá?
é vício de conteúdo. O conteúdo do objeto é incompatível com o conteúdo do parâmetro. Belezinha? Fechou? Bem, então essa aqui é a mais tranquila, mais fácil. O vício é de conteúdo aqui, é de assunto, tá? Vamos agora falar da inconstitucionalidade formal. Olha, a formal ela é nomodinâmica. Por quê? Os vícios da inconstitucionalidade formal atingem os atos do processo legislativo, ou seja, o processo legislativo é um conjunto de atos, né, que estão se realizando, e por isso a doutrina vai chamar de nomodinâmica. Porque se o vício é de procedimento, então o vício está no fazer, tá? No fazer a lei. Então, nós temos aqui o ato de iniciativa, o ato de discussão e votação, sanção ou veto, a depender do projeto aqui, promulgação. Então, se houver algum vício durante a elaboração daquela lei, daquele objeto, neste caso, a inconstitucionalidade, ela é de procedimento, inconstitucionalidade o quê? Formal ou nomodinâmica, beleza? Nomodinâmica, você lembra aqui que é um conjunto de atos, uma dinamicidade no procedimento, beleza? Fechou? Vamos lá então analisar aqui a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal, então, isso, muito bem, quando o vício atingir os atos de elaboração do objeto, beleza? Então, os atos de elaboração do objeto. Agora, a inconstitucionalidade formal, ela subdivide em 3 espécies. Quais são essas 3 espécies? A primeira aqui é a inconstitucionalidade formal subjetiva. Inconstitucionalidade formal subjetiva. Professor, como assim subjetiva? Muito bem, o vício no processo aqui de elaboração daquela norma, daquele ato normativo, daquela lei, atinge o vício, o ato de iniciativa. Então, nós temos o ato de iniciativa das leis. Por exemplo, se a gente falar aqui em lei ordinária, quem pode dar início a um processo de elaboração de uma lei ordinária? Isso muito bem, um deputado, um senador, comissão da Câmara, comissão do Senado, comissão mista, o presidente da República, o STF, na proposta aqui do projeto de lei do Estatuto da Magistratura, né? O PGR, ele tem uma competência concorrente com o presidente da República sobre o MPU, né? Sobre o Estatuto do Ministério Público, né? Então, a iniciativa dele também é uma lei complementar. O que mais? Isso, muito bem. Os tribunais superiores e, por fim, os cidadãos, por meio da iniciativa popular. Se o vício no processo aqui recair sobre o ato de iniciativa, a gente vai falar que houve um vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, tá? Então, anote no seu material, a inconstitucionalidade formal subjetiva ocorre quando houver um vício de iniciativa. Professor, como assim? Por exemplo, a criação de órgãos e extinção de órgãos se dá por meio de lei. De iniciativa de quem? Isso, muito bem. Se for órgãos do Poder Executivo, iniciativa do Presidente da República no âmbito da União, no âmbito dos Estados, pelo princípio da simetria do governador, e no âmbito do município do prefeito, tá? Então, a criação e extinção de órgãos é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Neste caso, se, por exemplo, um deputado federal, um senador, dá início a um projeto de lei para a criação ou extinção de um ministério, por exemplo, neste caso, há um vício de iniciativa. E olha, muita atenção, o vício de iniciativa, ele é insanável. Ele é insanável. Mesmo que o presidente da República sancione aquele projeto aprovado pelo Congresso, se houver vício de iniciativa, ele é insanável. Será declarado inconstitucional aquele projeto ou a lei já em vigor, tá? Belezinha? Bem, então, o vício de iniciativa, ele é insanável. Fechou? Exemplo aí, um deputado que dá início a um processo legislativo aqui, cuja iniciativa é privativa de quem? Do presidente da República. Beleza? Bem, agora, no que consiste a inconstitucionalidade formal objetiva? Isso, muito bem, quando o vício atingir os outros atos do processo legislativo, tá? Então, anote no seu material, quando o vício atingir os demais atos do processo legislativo. Vício sobre os demais atos do processo legislativo, tá? Sobre os demais atos do processo legislativo. Por exemplo, suponhamos que o vício atinge aqui o ato de discussão e votação, por exemplo, não atingiu o quórum mínimo, neste caso é inconstitucionalidade formal objetiva.
Suponhamos que uma emenda constitucional, por exemplo, para ser aprovada, ela tem que ser aprovada nas duas casas em 2 turnos. Suponhamos que ela só foi aprovada em 1 turno, vício de inconstitucionalidade formal objetiva, tá? Suponhamos que o projeto de lei ordinária ou complementar, ele tem um vício aqui de sanção veto, de acordo com o artigo 84, competência privativa do presidente da República, sancionar ou vetar projeto de lei. E suponhamos aqui que o vício recaia sobre o ato do veto, sanção aqui, beleza? Então, sobre a promulgação, enfim. Então, se o vício recair sobre os demais atos da elaboração do processo legislativo, neste caso a gente vai falar que houve uma inconstitucionalidade formal objetiva. Se recai sobre o ato de iniciativa, inconstitucionalidade formal o quê? Subjetiva. Professor, então não sobrou mais nada aqui para inconstitucionalidade formal orgânica. Pois é, meu querido. Inclusive, há anos atrás, né, tinha uma divergência sobre essa inconstitucionalidade aqui, que é a formal orgânica, tá? Tinha doutrinadores que, inclusive, pode ser até que tenha hoje ainda, né? Apesar que todos da atualidade, eles já colocam essa classificação aqui, tá? Separadinha. Mas dizia que se houvesse um vício de conteúdo, inclusive no que tange a distribuição de competência, era material. Só que agora não, né? A gente vai fazer aqui uma divisão. Se o vício é de conteúdo, inconstitucionalidade o quê? Material. Agora, se o vício recair sobre a distribuição de competências entre os entes federativos, neste caso, a gente vai falar que houve uma inconstitucionalidade o quê? Formal orgânica, tá? Então, anote no seu material quando o vício recair sobre a competência constitucional para o ente federativo. Professor, não entendi. Como assim? Suponhamos que a Constituição estabeleça uma competência para a União, para que a União faça aquilo. Se quem realiza o ato for o Estado, neste caso, é uma inconstitucionalidade o quê? Formal orgânica, porque o Estado não poderia legislar sobre aquele assunto. Exemplo, direito penal. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, competência privativa da União legislar sobre direito penal, beleza? Agora eu pergunto, o Estado pode legislar sobre direito penal? Em regra não, somente se ele receber a delegação da União. Ele não recebeu. Aí suponhamos que o Estado fez um Código Penal, o Estado Federado fez um Código Penal. Pergunta, pessoal, esse Código Penal elaborado pelo Estado, ele é inconstitucional? Sim, porque ele não pode fazê-lo, tá? E neste caso, o vício é um vício de inconstitucionalidade o quê? Formal orgânica, porque violou a competência constitucional para aquele ato, beleza? Competência constitucional para aquele ato. Por exemplo, os portos são de quem esse serviço? Da União. Eu pergunto, se o município de Santos faz uma lei regulamentando aqui o serviço do Porto de Santos, essa lei é compatível ou incompatível com a Constituição? Incompatível. E neste caso há uma inconstitucionalidade o quê? Formal orgânica, porque o município não poderia fazê-lo, tá? Beleza? Então, olha, muita atenção neste assunto aqui sobre a inconstitucionalidade formal orgânica, porque o vício atinge a competência constitucional daquele ente federativo. Então, ele não tinha competência, ele acaba realizando aquele ato. Beleza? Fechou? Então, nós temos aqui, basicamente, 2 espécies de inconstitucionalidade quanto à norma constitucional violada. Material e formal. Agora, a formal, ela subdivide em 3, né? Subjetiva, ato de iniciativa. Objetiva, os demais atos do processo, e a inconstitucionalidade formal, que orgânica, quando o vício recai sobre a distribuição de competência, e aí a gente deve observar aqui essa distribuição de competência pelo princípio da conformidade funcional, tá? Na interpretação das normas constitucionais. Bem, pessoal, vamos então entender aqui, por exemplo, uma lei ordinária. Uma lei ordinária, ela pode iniciar no Senado ou na Câmara. Quando inicia no Senado? Quando o projeto for apresentado por senador, comissão do Senado, ou no caso de comissão mista, de forma alternada, né? E quando iniciará na Câmara? Quando o projeto for apresentado pelas demais autoridades que têm a competência para iniciar aqui, beleza? E aí nós temos aqui o ato de iniciativa, uma lei ordinária, lei complementar, será discutida e votada nas 2 casas, em quantos turnos? Muito bem, turno único. Aprovou aqui, vem para outra casa. Aprovado aqui em turno único, beleza? Fechou? Qual que é o quórum? Se se tratar de lei
ordinária, maioria simples. Maioria simples. Se for lei complementar, maioria absoluta. Maioria aqui absoluta, beleza? Agora, se for emenda constitucional, ela será aprovada nas duas casas em 2 turnos, tá? E pressupõe aqui a aprovação, então 2 turnos e quórum de 3/5 dos votos, tá? O quórum de 3/5, beleza? Fechou? Então, a emenda tem que ser aprovada nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5, beleza? Fechou? E aí, quem sanciona ou veta projeto de lei? Se for lei ordinária ou lei complementar, o presidente da República. Ele sanciona e ele promulga. Se ele não fizer, no prazo de 48 horas, o presidente do Senado. Se ele não fizer, no prazo de 48 horas, o vice-presidente do Senado. Beleza? Agora, quem é que promulga uma emenda constitucional? As mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem, tá? Então, são as mesas da Câmara e do Senado que vão promulgar aqui a emenda constitucional aprovada, né? Beleza? Não é o presidente não participa aqui do processo de elaboração. O único ato que o presidente pode ter é a iniciativa, é a proposta de emenda constitucional que ele tem legitimidade, beleza? Por exemplo, é possível iniciativa popular para PEC? Não é possível. E se houver uma iniciativa popular para PEC? Neste caso, há uma inconstitucionalidade formal subjetiva, né? Vício aqui de iniciativa. Beleza? Só, vamos agora à nossa segunda espécie aqui, nossa segunda espécie de inconstitucionalidade, segundo critério de inconstitucionalidade. Então, será inconstitucionalidade quanto à conduta ofensiva. Quanto à conduta ofensiva, a inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão, tá? Por ação ou por omissão. Ressaltando aqui que essa inconstitucionalidade por ação, ela pode ser total ou parcial. Total ou parcial. Então, será uma inconstitucionalidade total ou inconstitucionalidade o quê? Parcial. E por ação, ela pode ser tanto material ou formal, tá? Ou formal, beleza? Como assim inconstitucionalidade total? Neste caso, todo o objeto, toda lei, todo ato normativo que é verificado, ele é reconhecidamente o quê? Incompatível. Uma lei inteira é inconstitucional. Neste caso, é uma inconstitucionalidade o quê? Total, beleza? Inconstitucionalidade total. Agora, suponhamos que só um artigo, um parágrafo, um capítulo daquela lei, daquele ato normativo é incompatível. Neste caso, haverá o quê? Uma inconstitucionalidade o quê? Parcial, beleza? Inconstitucionalidade parcial, fechou? Bem, agora, a inconstitucionalidade por ação é um fazer. Neste caso, ao elaborar a lei, há uma inconstitucionalidade. E por isso ela pode ser material. Então, a gente elabora uma lei cujo conteúdo é incompatível com a Constituição. Inconstitucionalidade por ação, material. Ou a gente elabora uma lei cujo procedimento de sua elaboração é incompatível com aquele previsto na Constituição. Neste caso, a inconstitucionalidade por ação e formal. Por quê? Porque o vício atinge aqui o processo legislativo, tá? Beleza? Neste caso, a inconstitucionalidade o quê? Formal, beleza? Por ação e total, todo o projeto, parcial, parte do projeto aqui, beleza? Vamos falar aqui agora da inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por omissão ocorre quando se tratar de normas constitucionais de eficácia limitada. Normas, então aqui ocorre quando se tratar de normas constitucionais de eficácia limitada. Eficácia limitada, e o Constituinte, ele exige que um órgão ou entidade, ela crie a lei. Então, o que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É uma norma constitucional que depende de uma regulamentação, por exemplo, de uma lei para a produção de todos os seus efeitos. A Constituição Federal, então, determina que a lei seja feita. Se a lei não for feita para garantir aqui uma produção de efeitos totais daquela norma constitucional, neste caso, haverá uma inconstitucionalidade por quê? Por omissão, tá? Então, essa inconstitucionalidade por omissão ocorre quando se tratar de normas constitucionais de eficácia limitada e a lei
não for realizada, que ela não for feita, né? Então, neste caso, há uma inércia do órgão responsável pela regulamentação. Por exemplo, a greve do servidor público. Greve do servidor público, o servidor público tem direito de greve nos termos e nos limites da lei. Aí, neste caso, se a lei não foi feita, há uma omissão, tá? Há uma omissão. De quem? A gente tem que verificar qual a autoridade que tem a iniciativa para propor aquela lei. Isso, do chefe do Poder Executivo, porque se trata de cargos, né? Então, a iniciativa dele. Se ele não apresenta, neste caso, a omissão se dá pelo chefe do Poder Executivo. Agora, suponhamos que ele apresenta o projeto de lei e o Congresso não faz nada, deixa aquele projeto parado. Neste caso, a gente vai ter o quê? Uma inércia do Congresso o quê? Nacional em relação a essa norma constitucional de eficácia o quê? Limitada, beleza? Fechou? Olha, a norma tem que ser feita, ela não foi feita. A gente vai falar aqui que houve uma inconstitucionalidade total, beleza? Agora, suponhamos que a lei foi feita, mas ela não regulamentou todo o assunto. Aí, neste caso, haverá o quê? Uma inconstitucionalidade constitucionalidade parcial, tá, pessoal? Constitucionalidade parcial. Então, total ou parcial, fechou? Inconstitucionalidade total ou inconstitucionalidade parcial. Tamo junto aqui? Beleza? Pessoal, então fique ligado aí neste detalhe aqui, porque os vícios de inconstitucionalidade podem ser, os vícios de inconstitucionalidade aqui, quanto à conduta ofensiva, podem ser por ação ou por omissão. E se for por ação, pode ser tanto total ou parcial, e pode ser vício aqui material ou formal. E se for por omissão, será em relação a uma inércia de alguma autoridade, ou órgão, ou entidade aqui, para regulamentar uma norma constitucional que determina que haja aqui uma regulamentação. Se nenhuma lei foi feita, inconstitucionalidade o quê? Total. Se a lei foi feita, mas não regulamentou todo o assunto, inconstitucionalidade o quê? Por omissão parcial. Fechou? Belezinha? Bem, pessoal, vamos agora para a próxima classificação. Vamos falar aqui agora da classificação da inconstitucionalidade quanto ao momento. Pelo amor de Deus, não é quanto ao momento do controle. Porque o controle ele pode ser posterior, né, à edição da lei, que é o controle repressivo, ou ele pode ser anterior à edição da lei, anterior à promulgação daquela lei. Neste caso, a gente vai falar que haverá um controle preventivo. Então, o controle preventivo e controle repressivo refere-se à classificação do controle de constitucionalidade quanto ao momento. Só que aqui a gente não quer verificar a classificação do controle, sim, da própria inconstitucionalidade. Quanto ao momento da inconstitucionalidade, nós vamos ter aqui uma inconstitucionalidade originária ou superveniente. Já adiantando, antes da gente analisar aqui as espécies aqui, no Brasil não existe, de acordo com o STF, a inconstitucionalidade superveniente. O Brasil não adotou a teoria da inconstitucionalidade o quê? Superveniente, beleza? Então, no Brasil só existe inconstitucionalidade originária. É o que a gente vai ver aqui a partir de agora. No que consiste essa tal de inconstitucionalidade originária? Quando o objeto nasce incompatível com o parâmetro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Constituição Federal de 88. Beleza? Suponhamos que a gente cria aqui uma lei, né? Depois da Constituição, a gente criou aqui uma lei, e essa lei foi criada de forma incompatível com a Constituição, ou por vício de inconstitucionalidade formal ou material, tá? O que nos interessa aqui é que essa lei, ela foi criada de forma incompatível com essa Constituição de 88, beleza? E se ela já nasceu incompatível, nesse caso a gente vai chamar de quê? Inconstitucionalidade originária, beleza? Agora, se essa lei nasce compatível, aqui tem uma nova lei, aí ela nasceu compatível, de acordo com a Constituição. Essa aqui nasceu de acordo, não incompatível, sim compatível. Então essa aqui é constitucional quanto à origem, e essa aqui é o quê? Inconstitucional, beleza? E como ela nasceu inconstitucional, a gente aplica aqui a teoria da nulidade. Então, ela nasceu nula de pleno direito. Sim, quando a gente for verificar aqui, voltar aqui nas próximas aulas, a gente fala do controle, né? É possível que na decisão que reconheça, que declare a inconstitucionalidade dessa lei, ela pode
modular os seus efeitos, né? O efeito aqui da inconstitucionalidade no aspecto temporal e decidir que a inconstitucionalidade ela tem efeito ex nunc a partir de determinada data ou pro futuro, tá? A regra, se não houver modulação dos efeitos, a regra é que a decisão que reconhece aqui a incompatibilidade do objeto com o parâmetro, ela tem efeito o quê? Ex nunc, desde a origem, porque aquela lei nasceu inconstitucional, beleza? Fechou? A gente vai falar sobre esse aspecto aí. Agora, suponhamos que venha um novo parâmetro, que é uma emenda constitucional, alterando aquele dispositivo da Constituição, e aí vou colocar aqui uma data, né? Emenda constitucional de 2019, tá? Emenda constitucional de 2019. Suponhamos que essa emenda constitucional, em 2019, altera aquele dispositivo da Constituição, tornando aquela primeira lei, suponhamos que ela não foi declarada ainda inconstitucional, ela nasceu incompatível, mas ainda não houve declaração. Isso acontece, professor? Acontece, né? Acontece demais, tá? E aí suponhamos que, se a gente verificar o conteúdo dessa lei de acordo com essa nova emenda constitucional, ela se torna o quê? Compatível. Pergunto, há uma constitucionalidade superveniente? Não. Se ela nasceu incompatível, ela deve ser declarada o quê? Inconstitucional e ser extirpada da ordem jurídica, beleza? Então não há falar em constitucionalidade superveniente. Se ela nasceu inconstitucional, ela é inconstitucional, ponto, beleza? E essa aqui, que nasceu constitucional, né? Suponhamos que essa emenda constitucional de 2019 torna essa lei aqui incompatível. O que acontece com essa lei? Isso, muito bem, ela vai ser revogada por essa emenda. A gente adota aqui a teoria da não recepção. Por quê? Porque eu não posso dizer que houve uma inconstitucionalidade o quê? Superveniente. Fechou? Tamo junto? Bem, vamos falar aqui agora da inconstitucionalidade superveniente. Primeiro, não existe no Brasil, tá? Não, vou até anotar aqui, ó, não foi adotada no Brasil, beleza? Então, teoria da inconstitucionalidade superveniente não foi adotada no Brasil. É a primeira frase que eu quero que você anote aí, tá? Por quê? Na hora da prova, ele vai desenhar, vai conceituar e fala que foi adotada de acordo com o STF. Não, de acordo com o STF, não foi adotada no Brasil a teoria da inconstitucionalidade superveniente, beleza? Fechou? Bem, e o que seria? Agora sim, você já sabe que não foi adotada. E qual o conceito? Então, anote no seu material no que consiste a inconstitucionalidade superveniente. Isso, muito bem. Ocorre quando o objeto nasce constitucional e posteriormente se torna incompatível com um novo parâmetro. Tá? Então, nós temos aqui uma lei que nasceu constitucional, tá? Nasceu de acordo com o parâmetro, beleza? Então, se ela nasceu de acordo com o parâmetro, vamos colocar aqui o parâmetro Constituição de 88, tá? Então, ela nasceu compatível com a Constituição de 88. E, posteriormente, veio uma nova emenda constitucional, coloca aqui uma emenda constitucional, em 2015. Suponhamos que essa lei, que nasceu constitucional, ela se tornou incompatível com essa emenda posteriormente. Então, ela nasceu constitucional, verdinho, ó, verdinho, nasceu constitucional. E, posteriormente, ela se tornou incompatível com essa emenda. Pergunto, neste caso, há uma inconstitucionalidade superveniente? O conceito é este, mas no Brasil a gente não adotou essa teoria, tá? Beleza? Então, se a gente adotasse, esse seria o exemplo aqui, ó. Nasceu constitucional e posteriormente se tornaria inconstitucional com base naquele novo parâmetro. Beleza? Fechou? Então, vamos anotar a observação do seu material aí. No Brasil, adotou-se a teoria da não recepção. Ou seja, o novo parâmetro revoga os objetos que com ele sejam incompatíveis. Então, a partir dessa data, essa lei é considerada o quê? Revogada, tá? Considerada, então, revogada, teoria da não recepção. Beleza? Fechou? Então, a teoria adotada no Brasil é a teoria da não recepção. Teoria da não recepção. Beleza? Teoria, então, da não recepção. Tamo junto? Só, próximo ponto aí, vamos falar aqui agora da inconstitucionalidade quanto à extensão do vício. Na verdade, a gente já até viu aqui, só para deixar completa em seu material,
Quanto ao alcance ou quanto à extensão do vício aqui, a inconstitucionalidade pode ser total, e no caso da total, pode ser total por ação, né? Quando todo objeto é inconstitucional, quando parte dele é inconstitucional, tá? Ou pode ser uma inconstitucionalidade parcial, perdão, pessoal, por ação, né? Total. E pode ser por omissão total, tá? Quando todo objeto é incompatível aqui. Neste caso aqui, todo objeto é incompatível, aqui não foi feita a norma ainda, nenhuma norma que regulamenta aquela norma constitucional de eficácia limitada, beleza? A inconstitucionalidade parcial, ela atinge partes do objeto, no caso aqui da inconstitucionalidade o quê? Por ação, tá? E no caso da omissão, um projeto foi feito, mas não regulamentou toda a norma constitucional de eficácia limitada, belezinha? Fechou? No que tange a inconstitucionalidade parcial, aqui no caso da ação, né, se atinge parte do objeto, diferentemente do veto, porque no veto do presidente, ele pode vetar todo o projeto, mas ele pode vetar partes do projeto. Se o presidente veta partes do projeto, o veto não pode atingir palavras soltas, ele tem que atingir o quê? Conteúdo total, todo o conteúdo de artigo, inciso ou alínea, tá? Então, tem que ser o conteúdo do artigo inteiro, do parágrafo inteiro, do inciso inteiro, da linha toda, tá? Agora, no caso do reconhecimento da declaração de inconstitucionalidade parcial, a inconstitucionalidade pode atingir palavras, desde que não deturpe, né? Não desvirtue aquele projeto criando uma norma nova. Por quê? Porque o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade, ele é um legislador negativo, tá? Ele só pode declarar uma inconstitucionalidade, anulando aquela norma jurídica. Ele não pode ser um legislador positivo, tá? Ele é um legislador negativo e não positivo, criando uma nova norma, deturpando aqui aquela que fora criada, beleza? Então, na parcial, se você quiser anotar no seu material aí, a declaração de inconstitucionalidade pode atingir palavras dentro de artigo, dentro de inciso, dentro de alínea ou dentro de parágrafo, beleza? Então, a inconstitucionalidade aqui parcial pode atingir o quê? Palavras. Palavras, desde que, tá? Tem um desde que aí, desde que não desvirtue a norma, desde que não desvirtue a norma, o que demonstraria que o Poder Judiciário seria um legislador positivo. Isso não pode, tá, pessoal? Ele não pode, em hipótese nenhuma, ser legislador positivo. Neste caso, ele seria negativo, declarando a inconstitucionalidade de palavras. Por exemplo, aqui, o STF, lá atrás, ele, no controle de constitucionalidade do Estatuto da OAB, ele reconheceu a inconstitucionalidade da palavra, de uma palavra lá, dentro de uma imunidade do advogado. O advogado é imune por suas opiniões, palavras, né, no exercício da sua profissão aqui. Não, e a lei falava assim, não configurando desacato, difamação ou calúnia ou injúria, né? Aí o que o STF entendeu? Que a palavra desacato é inconstitucional. Então, o advogado, ele não poderia praticar desacato. Se ele praticasse desacato, ele seria punido. Então, o que o STF fez? Ele reconheceu a inconstitucionalidade da palavra desacato naquela imunidade, permanecendo as demais imunidades ali em relação a, por exemplo, injúria, em relação à difamação. Belezinha? Fechou? Pessoal, quanto ao prisma de apuração, vamos aí, próxima classificação. Quanto ao prisma de apuração, a gente vai ter que rememorar a nossa ordem jurídica de acordo com Hans Kelsen, né? No topo a gente tem a norma suprema, que é a Constituição Federal, a emenda constitucional aqui, que é norma constitucional derivada, né? E temos aqui também, compondo o nosso bloco de constitucionalidade, isso muito bem, os tratados internacionais sobre direitos humanos, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, tá? Nós temos aqui do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, beleza? Bem, então, muita atenção aqui, que esse é o que a gente vai chamar de bloco de constitucionalidade, que compõe aqui o nosso parâmetro. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade, beleza? Bem, abaixo da Constituição aqui, a gente tem as leis. Lei complementar, lei ordinária,
lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e as resoluções, tá? Que a gente chama de leis ou espécies normativas primárias. Por que primárias? Porque o seu fundamento de validade é extraído direto da Constituição, beleza? Então são as leis aqui. Abaixo das leis, a gente vai encontrar os atos que decorrem do poder normativo ou poder regulamentar. Os atos aqui que decorrem do poder normativo ou poder regulamentar. Exemplo, um decreto, uma portaria, uma circular, uma instrução normativa, tá? São as espécies secundárias, fechou? Elas são criadas de acordo com o artigo 84, inciso 4, para garantir fiel execução da lei. Então, aquele ato normativo secundário aqui, ele só existe porque existe a lei. Então, por exemplo, a gente tem um decreto do Estatuto do Desarmamento, que diz o que é arma de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido, enfim. Então, o decreto, ele regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Por que existe o decreto? Por causa do Estatuto do Desarmamento. Então, se não tivesse o Estatuto do Desarmamento, não precisava ter o quê? O decreto, beleza? Então, o decreto, ele é um decreto regulamentar para garantir fiel execução do Estatuto do Desarmamento, belezinha? Fechou? Bem, agora vamos lá. Não vou colocar os tratados aqui não, só aquele lá que faz parte do nosso bloco de constitucionalidade, beleza? Bem, agora vamos analisar aqui nessa pirâmide. Se a lei, aqui ó, essa lei aqui ó, lei ordinária, tem uma lei ordinária, número tal, ela é incompatível com o parâmetro. Se essa lei é incompatível com o parâmetro, há uma inconstitucionalidade o quê? Direta, tá? Por quê? Porque aquele objeto, no controle de constitucionalidade, ele é verificado diretamente com a Constituição. E se ele é incompatível, vou declará-lo inconstitucional, beleza? Agora, suponhamos que o vício de inconstitucionalidade aqui, ele recai sobre esse decreto, tá? Se esse decreto é incompatível com a Constituição, ele é um decreto regulamentar. Neste caso, eu vou falar que esse decreto ele é inconstitucional indiretamente. Por quê? Porque ele regulamenta uma lei, então, por violar a Constituição, há uma inconstitucionalidade o quê? Indireta, beleza? Então, o que é inconstitucionalidade direta? Anote no seu material. Então, a inconstitucionalidade direta ocorre quando o ato infraconstitucional viola diretamente o parâmetro. Beleza? Então aqui nós temos uma violação direta do parâmetro, beleza? Fechou? Por exemplo, uma lei, um decreto legislativo aqui, uma resolução da Câmara, uma resolução do Senado, que viola diretamente a Constituição. Então, se o fundamento de validade for extraído direto da Constituição, a gente vai chamar de normas primárias, tá? Então, quando a norma primária for incompatível com a Constituição diretamente, neste caso, há uma inconstitucionalidade o quê? Direta, beleza? Então, quando, por exemplo, aqui uma lei, tá? Uma lei ordinária, ela violar a Constituição. Inconstitucionalidade o quê? Direta. Agora, a gente tem a inconstitucionalidade indireta. A indireta, ela vai pressupor que esse ato regulamentar de um objeto aqui, que será levado ao controle, ele é incompatível com a Constituição. E no caso da inconstitucionalidade indireta, a gente vai ter aqui duas espécies. Quais são? Nós temos aqui a inconstitucionalidade indireta, quando esse ato for incompatível com a Constituição, e nós temos aqui a reflexa oblíqua. Na reflexa oblíqua, o ato regulamentar, ele é incompatível com a lei. Então, neste caso, a incompatibilidade desse objeto se dá com a lei. Então, há uma incompatibilidade com a lei que o criou, beleza? Então, quando o vício atingir apenas o decreto, neste caso, há um vício de ilegalidade. Por quê? Porque o decreto é incompatível com a lei. Vamos pensar aqui no Estatuto do Desarmamento. Suponhamos que o Estatuto, ele trouxe lá quem tem porte de arma, né? E aí suponhamos que o decreto, ele amplia o porte de arma para outras pessoas. Por exemplo, tem porte de arma quem é advogado, por exemplo. O advogado não está expressamente no Estatuto do Desarmamento. Neste caso, o ato regulamentar do Estatuto, ele extrapolou o poder regulamentar. Porque ele não poderia inovar a ordem jurídica dando porte de arma para uma nova pessoa, tá? Neste caso, então,
esse decreto é incompatível com a lei. Professor, então neste caso é o vício de legalidade. Sim, meu querido. Então, quando houver uma inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, o vício é de ilegalidade, tá? Por quê? Porque o ato regulamentar é incompatível com a lei, tá? É incompatível com a lei. Professor, mas por que a gente vai chamar de inconstitucionalidade reflexa? Porque se esse decreto viola a lei, por via oblíqua ou por via reflexa, ele também viola a Constituição. Porque a Constituição Federal, lá no artigo 84, inciso 4, diz que o ato regulamentar ele vai ser expedido para garantir fiel execução da lei. Então, neste caso, ao confrontar com a lei, ele está sendo incompatível com a Constituição. Só que, neste caso, a gente não vai sanar esse vício pelo controle de constitucionalidade. Então, neste caso, o vício ele fica no controle de legalidade dos atos. Beleza? Fechou? Então, o que é constitucionalidade formal, reflexa, oblíqua? Anota aí no seu material. Quando o ato regulamentar violar a lei. Violar a lei. Violar a lei regulamentada, tá? Violar a lei regulamentada, beleza? Neste caso aqui, a gente resolve o controle de legalidade. Legalidade, tá? Então, a solução aqui, pelo controle de legalidade, não precisamos de analisar o controle de constitucionalidade. Fica aqui no controle de legalidade dos atos normativos, tá? Agora, a mais importante aqui pra gente é a inconstitucionalidade indireta consequencial por arrastamento, por atração ou por reverberação normativa, tá? As formas mais comuns de você encontrar aqui em prova é consequencial ou por arrastamento, tá? Mas eu já vi questões de prova trazendo aqui, ó, inconstitucionalidade indireta por reverberação normativa. Professor, quando isso acontece? Muito bem. Quando nós temos aqui um decreto, né? Deixa eu colocar aqui, um decreto que regulamenta essa lei. Então, um decreto aqui que regulamenta essa lei. E essa lei, ela extrai o seu fundamento de validade da Constituição. Neste caso, se o decreto for incompatível com a lei e a lei for compatível com a Constituição, haverá uma inconstitucionalidade o quê? Reflexa ou oblíqua, tá? A gente resolve esse negócio com controle de legalidade. Agora, suponhamos que esse decreto seja compatível com a lei e a lei seja incompatível com a Constituição. Se a lei for incompatível com a Constituição, o STF, né, por exemplo, aqui no controle abstrato, vai declarar essa lei inconstitucional. E se essa lei é declarada inconstitucional, mesmo que o legitimado da ação não tenha mencionado o decreto, o Supremo, no controle abstrato aqui, pode declarar essa lei inconstitucional e, por consequência, também vai declarar esse decreto inconstitucional, tá? Por quê? Porque o decreto ele só existe para regulamentar a lei. Se não tem mais a lei, o decreto também pode ser declarado o quê? Inconstitucional por consequência, tá? Por reverberação normativa, por arrastamento, beleza? Então, notinha do seu material, inconstitucionalidade formal indireta, consequencial por arrastamento, por atração ou por reverberação normativa, tá? Anote aí. Ocorre quando a lei objeto for incompatível com o parâmetro e o seu ato regulamentar também o será por consequência, tá? E o seu ato também o será por consequência, beleza? Então, neste caso, a gente soluciona, sim, pelo controle de constitucionalidade, tá? Pelo controle de constitucionalidade. Inclusive, o Poder Judiciário aqui, ao declarar essa lei inconstitucional, ele também pode, mesmo que não tenha sido mencionado no processo, pode declarar o ato regulamentar inconstitucional também por reverberação normativa por arrastamento, tá? Que é a chamada inconstitucionalidade por arrastamento, beleza? Só, para a gente fechar aqui a nossa aula de inconstitucionalidade, vamos falar aqui do estado de coisas inconstitucional. Estado de coisas inconstitucional. Olha, quem cunhou essa expressão estado de coisas inconstitucional foi inicialmente, né, a corte colombiana, se não me engano, a corte colombiana,
que reconheceu o estado de coisas inconstitucional. No Brasil, o que nos interessa aqui, o precedente foi na DPF 347 do DF, tá? Que reconheceu a inconstitucionalidade dos presídios brasileiros, do sistema penitenciário, tá? Naquele momento, o STF reconheceu um estado de coisas inconstitucional. Para verificar esse estado de coisas inconstitucional, a gente tem que verificar que há uma violação generalizada de direitos de forma sistêmica, tá? Que atinge um número elevado e indeterminado de pessoas. Então, quando há essa inconstitucionalidade sistêmica, essa inconstitucionalidade já impregnada, que depende não só de um ato, de uma decisão, e sim de um conjunto de atos, de políticas públicas que devem ser adotadas, a gente fala aqui que há um estado de coisas inconstitucionais, tá? Estado de coisas inconstitucionais, beleza? Para sanar este estado de coisas inconstitucional, a gente precisa de um processo estrutural. O processo estrutural é aquele que soluciona problemas estruturais. E o estado de coisas inconstitucional é um exemplo, nas palavras do professor Fred Didier, de problema estrutural. O que é um problema estrutural? É um problema que se arraigou, sistematizou, estruturou, e para solucioná-lo a gente vai precisar de um conjunto de atos, de um conjunto de medidas, de políticas públicas. Por quê? Porque virou, sintetizando aqui, uma bagunça generalizada. E o estado de coisas inconstitucional, ele pressupõe aqui alguns requisitos. Nós temos, por exemplo, o pressuposto fático. E se você quiser anotar no seu material aí, o pressuposto fático para se reconhecer o estado de coisas inconstitucional é uma violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais. Generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais, atingindo um número elevado e indeterminado de pessoas, tá? Então, violação generalizada e sistematizada. Nós temos um pressuposto político, né? O pressuposto político do estado de coisas inconstitucional, nesse problema estrutural que a gente visualiza aqui, é conjunto de condutas dos órgãos, autoridades e agentes do Estado que podem ser omissivas ou comissivas de forma a perpetuar aquele problema estrutural, aquele estado de coisa inconstitucional, tá? Aquela violação generalizada, talvez por ausência de políticas públicas ou até por meio de condutas que acabam piorando o problema, beleza? Então, é o pressuposto político, que são as condutas dos agentes e órgãos do Estado que acabam perpetuando o estado de coisa inconstitucional. E o requisito jurídico, né, que a doutrina traz para a gente, que para solucionar esse problema estrutural, a gente precisa de um conjunto de medidas do Poder Judiciário que vai estabelecer metas a serem alcançadas, e na execução desse processo estrutural, a gente vai ter um conjunto de medidas atípicas aqui, né, para verificar se aquelas metas estão sendo atingidas, para solucionar o problema. Então a gente precisa de reestruturar o sistema. Esse é o pressuposto jurídico, ou seja, não há necessidade de uma única decisão. É um conjunto de decisões que devem ser tomadas nesse processo. E por isso o professor Fred G chama de processo estrutural. Beleza? Show? Então a gente viu que o estado de coisas inconstitucional, tá? É um problema estrutural aqui que pressupõe um processo estrutural para a sua reestruturação, beleza? Então a gente viu aqui as inconstitucionalidades, que consiste na incompatibilidade. Cabe ressaltar que para eu falar que o objeto é inconstitucional, ele tem que ser criado na origem de forma incompatível com o parâmetro, porque não há no Brasil a inconstitucionalidade superveniente. No Brasil a gente adotou a teoria da não recepção. A gente viu aqui alguns critérios para a classificação da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade quanto à norma constitucional violada, que pode ser material formal, se formal, subjetiva, objetiva ou orgânica, tá? A gente viu aqui o critério quanto à conduta ofensiva, que pode ser por ação ou por omissão, tá? A ação pode ser total ou parcial e pode ser material formal, tá? Por omissão, pode ser total ou parcial. Quanto ao momento da inconstitucionalidade, ela no Brasil será apenas originária. Por quê? Se a lei nasceu constitucional e ela se tornar posteriormente incompatível, a gente vai falar que ela foi não recepcionada, tá? Quanto ao alcance ou extensão do vício, pode haver
uma inconstitucionalidade total ou parcial. No que tange aqui a parcial por ação, neste caso, a gente vai verificar que a declaração de constitucionalidade pode atingir o quê? Palavras soltas no dispositivo e não tem aquela técnica do veto, né? Bem, quanto ao prisma, a gente tem a inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta. A indireta se subdivide em reflexa oblíqua, neste caso a gente resolve aqui no controle de legalidade, e a consequencial ou por atração ou por arrastamento. Neste caso a gente resolve por meio do controle, inclusive mesmo que não tenha sido mencionado o ato regulamentar. Se o Poder Judiciário declara a lei objeto inconstitucional, também pode declarar o seu regulamento aqui também inconstitucional por arrastamento, beleza? A gente falou aqui do estado de coisas inconstitucional que pode cair na sua prova também, tá? Espero que vocês tenham gostado, resolva questões sobre o assunto e nos encontraremos numa próxima aula para a gente falar sobre o controle difuso, regras específicas do controle difuso e o controle concentrado abstrato, belezinha? Fechou? Tamo junto, até mais e tchau!